Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores contradições da história do Brasil, o tratamento dado aos povos indígenas durante o período do Império. Pensa só, de um lado, eles eram vistos como heróis nos livros, do outro, eram considerados um obstáculo ao progresso do país. Como isso é possível? Pois é, vamos entender isso a fundo. O século XIX foi marcado por essa completa dualidade. Enquanto a literatura romântica, o indianismo, transformava o indígena no grande símbolo da nação, o governo imperial, na prática, fazia exatamente o oposto. As políticas da época queriam ou assimilar ou remover essas populações para dar espaço principalmente para a expansão da agricultura. Então, para começar, vamos entender como essa busca do Brasil por uma identidade própria acabou gerando duas ideias completamente opostas sobre os seus habitantes originários. Olha, essa citação é bem antiga, lá de 1576, mas ela resume perfeitamente a mentalidade europeia que continuou valendo durante o Império. A cultura indígena era definida por aquilo que, na visão do europeu, faltava. E essa ideia de que eles eram incompletos foi a justificativa perfeita para intervir, para impor uma suposta missão civilizatória. E a principal ferramenta dessa tal missão era a aculturação. É importante dizer, isso não era uma troca cultural, era uma imposição. O objetivo era bem claro, fazer o indígena deixar de ser quem ele era para se tornar esse novo cidadão brasileiro, um modelo idealizado pela elite da época. Só que essa imagem toda idealizada que aparecia na cultura contrastava de um jeito brutal com a vida real. Agora, a gente vai ver como era dura a realidade enfrentada por essas comunidades. Naquela época, o que estava em alta na cultura era o movimento do indianismo. Escritores como José de Alencar, com a famosa Iracema, pintavam o retrato do indígena como um herói quase mítico, sabe? Corajoso, puro, o verdadeiro símbolo da terra. Uma imagem muito poderosa, mas que, na prática, era totalmente desconectada da realidade. E aí fica a pergunta, né? Enquanto essa imagem era aplaudida nos salões e celebrada nos livros, o que de fato estava acontecendo lá nos sertões, nas matas, nas aldeias? E a resposta é devastadora, como a gente pode ver por esse número. A população que existia aqui quando os europeus chegaram foi reduzida drasticamente. O século XIX, portanto, já começou com uma população indígena arrasada, e as políticas do império só pioraram essa crise. Então, o ponto crucial é esse. A realidade era brutal. Longe daquele heroísmo dos romances, os povos indígenas enfrentavam a exploração do seu trabalho, a perda de suas terras e uma política de Estado que os dividia. Eles eram classificados entre mansos, aqueles que aceitavam o controle, e bravos, os que resistiam e por isso viravam alvo de ainda mais violência. Agora, vamos dar uma olhada nas principais leis daquele período. É curioso porque elas eram vendidas como medidas de proteção, mas na prática acabaram funcionando como ferramentas de controle e de tomada de terras. E essa linha do tempo ilustra muito bem como as coisas foram piorando. A Constituição de 1824 simplesmente os ignora, como se não existissem. Em 1845, o Estado decide que tem a missão de civilizá-los. E aí, em 1850, vem o golpe final, com uma lei que mudou as regras do jogo completamente. A Lei de Terras de 1850 é um caso de estudo. É o exemplo perfeito de como uma lei, sem sequer mencionar a palavra indígena, pode ser devastadora para eles. Ao dizer que a terra só podia ser adquirida por compra, a lei, na prática, legalizou a tomada de territórios tradicionais. Afinal, essas terras não eram compradas, eram ocupadas há gerações. Ok. Mas o que esse projeto de civilização do Império significava na vida real? E quais foram as consequências diretas disso? Civilizar, no dicionário do Império, não era um gesto de bondade. Era um projeto de Estado para apagar sistematicamente as identidades indígenas. Era, em essência, uma política de etnocídio, uma tentativa de destruir uma cultura. E os aldeamentos eram os grandes laboratórios dessa política. Nesses locais, comunidades inteiras eram colocadas sob um regime de controle total. O plano era desmantelar as estruturas sociais, proibir as línguas, catequizar à força e, no fim das contas, transformar essas pessoas em mão de obra barata e disciplinada para a economia do campo. Mas essa história não é só sobre vitimização, é muito importante dizer isso. Na nossa parte final, vamos falar sobre as formas de resistência indígena e como o legado dessas políticas do Império ecoa até hoje. E isso aqui é fundamental. Os povos indígenas não foram vítimas passivas. De jeito nenhum. Houve muita resistência.
fugas dos aldeamentos, a manutenção secreta de rituais e línguas, e até revoltas e conflitos armados. Eles lutaram ativamente contra esse projeto de assimilação que foi imposto. Mais de um século depois, acontece uma virada radical nessa história. A Constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, representou uma ruptura histórica com séculos de políticas que tentavam assimilar os indígenas. E a mudança que a gente vê aqui é gigantesca. Pela primeira vez, o Estado brasileiro reconheceu o direito dos indígenas de serem indígenas. Reconheceu suas culturas, suas línguas e, o mais importante, seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Garantiu a posse permanente e o uso exclusivo, embora a propriedade da terra, no papel, continue sendo da União. E a gente termina com essa reflexão. A Constituição de 88 foi um marco, sem dúvida. Mas será que a luta acabou? As pressões sobre os territórios e as culturas indígenas continuam. Debates bem atuais, como a questão do marco temporal, mostram que aquele paradoxo do império, de certa forma, ainda não foi totalmente resolvido. A história dessa luta, com certeza, continua sendo escrita.